10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Essa semana vem trazendo, né, falando sobre a questão de alguns alimentos, né, alimentação dos alimentos e várias categorias relacionadas a ser in natura, a ser minimamente in natura, a questão dos processados, enfim. Para isso, vem trazer alguns textos relacionados a essa temática de alimentação, né? Onde vem trazer a questão da alimentação é mais que gestão de nutrientes. Vem falar um pouquinho sobre o Guia Alimentar Brasileiro, que vem trazer algumas recomendações para cada um de nós, principalmente esse destaque sobre a questão desses alimentos, né, e a sua classificação, né. Para termos uma alimentação saudável, é importante sabermos o que estamos comendo. E para isso, conhecer a classificação dos alimentos pode ajudar. Os alimentos in natura são aqueles que vêm direto da natureza, como as frutas, verduras, legumes e ovos. Os alimentos minimamente processados passam por fases como moagem, limpeza, refrigeração, pasteurização e não são adicionadas outras substâncias. Por exemplo, o arroz, o feijão, as massas frescas, castanhas e nozes. Os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Também temos os alimentos processados. Estes devem ser consumidos com moderação, porque na sua produção é acrescentado sal, açúcar ou outra substância de uso culinário para melhorar seu sabor e aumentar o prazo de validade. Como exemplo de alimentos processados, nós temos os legumes em conserva, as compotas de frutas e o atum em lata. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm muitos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes. Alguns exemplos são a salsicha, salgadinhos, sorvete, pratos congelados. Devemos evitá-los ao máximo, porque eles não têm nenhum benefício para a nossa saúde. E não esqueça, a comida feita em casa é a melhor opção. Aí traz um exemplo aqui que vocês vão estar lendo, né, sobre a questão dessa figura abaixo, né, traz o abacaxi como alimento in natura. Esse alimento aqui, o abacaxi sendo um alimento natural, né? O abacaxi em calda, que é o alimento processado, né? Um alimento que é um produto que foi tirado de um alimento natural e houve algumas modificações, alguns acréscimos de aromatizantes, por exemplo, né? E o alimento ultraprocessado. E esse ultraprocessado aqui, no caso, que vai ser o suco em pó de abacaxi, aí sim ele vai ter uma condicionante, né? Eles vão ter ingredientes ali onde vai favorecer com que dure mais tempo. Mas se, como eu disse, se vai durar mais tempo, vai trazer mais perigo para a saúde. E esses alimentos a gente tem que estar evitando. Aí tem algumas recomendações, né? Onde fala do guia, né? Que nós já destacamos anteriormente. Mas aí o que acontece? Eu vou destacar apenas um ponto, né? A regra de ouro. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados do que os outros, né? E a gente pensar também a questão preparações culinárias, né? Esses alimentos para preparações culinárias também são importantes para poder fazer essa junção, né? Você pegar um alimento da horta, por exemplo, e acrescentar um alimento, uma questão de algumas preparações culinárias, né, que vai entrar a questão do sal, né? Claro que a gente tem que ter bastante cuidado com a quantidade, né, para poder fazer uma refeição bem saudável. Nós vamos passar aqui para algumas questões. E aí, galera, eu sinceramente essas atividades desse PET e de outros, né, algumas questões, a gente percebe que foi um pouco desfocado da nossa disciplina. Claro que nós vamos falar de alimentação, mas essa número 1, por exemplo, vai pedir o quê? Vai pedir para você voltar na história, tá? Você vai ter que estar relacionando aqui, ó, para auxiliar na reflexão sobre como estamos nos alimentando. Voltaremos no tempo para repensar como era a alimentação em cada período vivenciado pelo ser humano. E aí pede para escrever no quadro abaixo.
Vamos lá. Aí o que vai pedir, né? Nesse quadro abaixo, onde vai ter pré-história até cerca de 4.000 a.C., Idade Antiga, 4.000 a.C., até 476 depois de Cristo, a Idade Média, de 476 depois de Cristo a 1453, enfim, nessas etapas aí da história, vocês deverão estar colocando nessa tabela aí, nesse desenho aí do quadro, quais os tipos de alimentos consumidos, quais os modos de preparar e comer em cada um dos períodos históricos e quais as diferenças da alimentação dos grupos sociais. Galera, percebe que essa atividade aqui você só vai conseguir tendo que pesquisar. Você vai ter que estar pesquisando essa resposta na internet ou então perguntando para o seu professor de história. Tá? Essa atividade aqui para mim foi assim, é uma crítica que eu trago, né? Porque tanta temática poderia ser trabalhada de uma forma bem mais, não é simples, mas de uma forma proveitosa, considerando a nossa disciplina, e vem trazer essa complexidade, onde você vai ter que recorrer para outras disciplinas, não estou desmerecendo a história, mas eu acho que dentro dessa alimentação, ela poderia estar relacionada com a prática de atividade física, que daria de uma forma perfeita. Então, galera, em relação a essa atividade aqui, você procurar tá, a questão das referências, né? Aqui no final também se encontra as referências utilizadas para essas atividades, mas também essas, né, igual na questão da atividade 1, né, tem essa referência aqui logo abaixo, que vocês podem estar acessando para poder estar tendo uma ideia, viu? Como eu disse, essa atividade aqui relacionada à história, só através da história mesmo para poder estar respondendo. Na atividade 2 também, ela vem trazer uma questão que você vai ter que estar pesquisando, onde vai estar relacionando o milho e as diversas formas de processamento. Você vai descrever a quantidade e os tipos de resíduo de lixo que são gerados quando consumimos cada uma das categorias de alimentos exemplificados. No caso, você vai comparar esses alimentos aqui, né, igual, por exemplo, a espiga de milho, né, o milho descascado, embalado, o óleo de milho, milho em reserva, conserva, salgadinho de milho em pacote. Então, você vai considerar fazer essa quantidade e os tipos de resíduo para cada alimento desse, certo? Como eu disse, você vai ter que fazer uma pesquisa aí ou procurar o auxílio de um professor dessa área. Agora, então, nessa atividade 3, nós vamos estar destacando essa questão relacionada às novas diretrizes da alimentação saudável, destacadas no Guia Alimentar da População Brasileira. Ele pede para assinalar a alternativa correta. Então, diante dessas alternativas aqui, onde você vai estar lendo cada uma, e de acordo com os textos acima, você vai considerar qual a alternativa se aproxima mais do objetivo do Guia Alimentar da População Brasileira, que é a questão da alimentação saudável, né, do consumo de alimentos que não tragam tantos riscos para a saúde, tá certo? Principalmente para poder estar utilizando de alimentos in natura. Na número 2, leia o texto a seguir e responda a questão abaixo. Então você vai considerar esse texto, certo? E depois você vai responder. Conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira, analise as informações a seguir. Então, da mesma forma, você vai estar fazendo essa relação direta, né, desses termos, dessas alternativas aqui, onde vai falar primeiro. O mais recente Guia Alimentar para a População Brasileira propõe que alimentos in natura ou minimamente processados sejam a base da alimentação. Você acha que é isso mesmo? Considerando o que é alimentos in natura ou minimamente processados? O alimento in natura é aquele alimento natural, e os minimamente processados é um alimento natural que houve um pequeno processo, uma retirada de alguma coisa que poderia ser trazer malefícios para a pessoa. Então essa aqui a gente pode saber, né, pela lógica, que é correta. A alimentação é definida como simples ingestão de nutrientes, não importando a forma como os alimentos são combinados entre si e preparados, as características de modo de comer e tampouco as dimensões culturais. Lá. Há muitas razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, como excesso de calorias, gorduras, sal e açúcar, além do impacto negativo sobre a cultura, a vida social e ao meio ambiente, né? Que creio eu também que essa aqui está na cara que é verdadeira. 4. Uma alimentação adequada e saudável
privilegia os alimentos in natura e minimamente processados e recomenda evitar o consumo dos ultraprocessados, considerando o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e integridade do ambiente. Então aqui vai perguntar, estão corretas apenas as? Você vai analisar aí quais as alternativas estão corretas, certo? Agora nessa questão número 3, vem trazer aqui, são exemplos de alimentos in natura, processados e ultraprocessados, respectivamente. Respectivamente está falando que está nessa sequência, tá? Então, por exemplo, se vocês analisar aqui a opção A, se você colocar que essa é a opção correta, você vai estar considerando que peixe ele é in natura. Você vai considerar que fruta em calda é processado, ou seja, é um alimento processado. E sardinha enlatada é ultraprocessado. Certo? Então essa é a relação. Então, você tem que avaliar os significados de cada palavra dessa, que já foi discutido nos textos acima, e fazer essa relação com as alternativas. Posteriormente, nós temos aqui a atividade 3, que vem trazer um quadro falando sobre a questão do sódio, sobre o seu uso, e aí pensar a questão de quantidade em alguns alimentos. Diante dessa tabela aí, depois que vocês analisarem, vai trazer algumas questões. Na primeira questão, vem perguntar: qual dos alimentos apresenta maior quantidade de sódio em seu preparo? Então você vai estar analisando ao gráfico acima, né, a tabelinha que vem trazer sobre esses dados, e você vai fazer esse direcionamento e identificar qual desses alimentos possui a maior quantidade de sódio em seu preparo, tá certo? É bem objetiva essa pergunta, é só analisar na tabela. Na número 2, de acordo com seus conhecimentos, ou seja, de acordo com o que você já sabe, que você aprendeu nessa aula, né, sobre as temáticas, quais os problemas de saúde são provocados pelo excesso de sódio? Inclusive, através, né, dessa discussão do texto acima, com a tabela, dá para menos ter uma ideia, né, do quanto que o sal é prejudicial quando em excesso. E aí, diante dessa relação, você pode pensar quais os problemas que podem estar surgindo para essas pessoas que ingerem muito sal através dessa alimentação, que não tem o cuidado nesse olhar de ter pouco sal, né? São alimentações que têm muita quantidade de sódio, e essa quantidade exagerada pode provocar problemas. E aí a questão quer saber isso, né? Se você sabe quais alguns problemas de saúde que pode estar relacionado, que pode estar estar adquirindo nessas pessoas que têm essa ingestão de sódio. Na 3, a atividade física pode interferir no nível de sódio no organismo. Como? Aqui primeiro está perguntando, né, se a atividade física pode interferir, tá? Então, se a gente for analisar aqui, o termo pode é condicional, então não depende só dele, né? Para isso requer que o nosso organismo esteja funcionando bem. Aí vem perguntar se pode, né? Se a gente for analisar, ele pode sim, né? Que é uma questão que uma das formas que a atividade física pode interferir nesse nível é através, quando nós realizamos atividade física, nosso organismo ele vai começar a trazer alguns sinais, né, de que o nosso organismo está sendo, digamos, afetado pela prática. De que forma? Se nós analisarmos antes da prática de qualquer atividade física, de qualquer exercício físico, principalmente quando o exercício é de alta intensidade, logo quando nós começamos, com alguns minutos, nós começamos a perceber algumas mudanças, né? O aumento da temperatura, nós começamos a identificar os batimentos do nosso coração, né? A frequência cardíaca aumenta. E um dos fatos para poder estar ajudando nessa questão dos níveis de sódio é através do suor. Nós sabemos que o suor
é uma, digamos que é uma saída, digamos assim, que o organismo utiliza para poder eliminar substâncias que não vão ser utilizadas, né? Inclusive que faz mal para o organismo. Então, é retirado da alimentação, de tudo que nós ingerimos e é eliminado através do suor. Então, com isso, querendo ou não, ele ajuda para que esse nível seja diminuído, certo? Por isso que fala que pode interferir através desse exemplo que eu dei. Bom, então já trouxe a resposta para vocês nessa 3 através desse exemplo. E por fim, nós vamos ter aqui a sugestão, né, da produção de texto, onde você deverá, né, elaborar um texto dissertativo argumentativo, e aí tendo em mente, né, que essa aqui está nos moldes das redações do Enem, onde vai ter de 25 a 30 linhas, né, sobre os impactos dos alimentos, dos hábitos alimentares no aumento de doenças crônicas não transmissíveis em crianças e adolescentes. O importante de destacar, galera, é que esses hábitos alimentares são o quê? São tudo aquilo que nós fazemos de forma repetitiva, né, diariamente. Se eu almoço, é um hábito que eu tenho alimentar, né, diário. Aí o que acontece? Dentro desse hábito eu vou ingerir alguns alimentos. E esses alimentos podem me trazer problemas da saúde, né, de saúde. E aí que vai entrar a questão, né, de que forma, né, a gente tem, na redação tem que estar falando sobre esses impactos. Essa ingestão desses alimentos, né, quando pensamos em crianças e adolescentes, estão provocando várias doenças, né, como hipertensão, diabetes, né, e uma delas que vem primeiro antes dessas duas é a obesidade. Então você deverá estar falando sobre essa temática, sobre esses hábitos alimentares e esse impacto que há na vida desses crianças e adolescentes. Pode estar relacionando a questão dessa falta de acompanhamento dos pais, que querendo ou não, as crianças não têm dimensão do que comer, elas querem, mas o pai e a mãe tem que estar direcionando para aquilo que é mais saudável. Tá? Os adolescentes, com o passar do tempo, vão crescendo, né? As crianças vão crescendo, e às vezes pode estar crescendo e continuando com os mesmos hábitos, e aí consequentemente vai estar adquirindo essas doenças. Bom, que você possa estar utilizando desse texto aqui abaixo, né, para poder estar ajudando e falar sobre a mudança do padrão no consumo alimentar brasileiro. Isso com o passar do tempo, tá, galera? Somente nessa correria que nós temos, hoje é mais fácil eu comprar um lanche do que o teu trabalho de cozinhar, de fazer minha própria comida. Então, galera, se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Agradeço você que assistiu até agora, até o final dessa videoaula. Peço que, se tiver alguma sugestão, possa estar deixando nos comentários, certo? Um forte abraço e até a próxima!